Agora tá. Agora tá? Então, pessoal, eu vou me apresentar novamente, né? Porque falei tudo sem apresentação, sem gravar. Eu sou a Daniela, trabalho junto com a Priscila aqui nessa reunião temática do terceiro sábado, que são temas que a gente traz relacionados à adoção, à família, à educação, a tudo que envolve a vida familiar, seja ela constituída via adoção ou não. Né? Geralmente a gente traz temas que vocês gostariam de ouvir, de estudar, de conhecer um pouco mais sobre a adoção, sobre família, trocas de experiências, né? Que são os assuntos que vão fazendo a gente conhecer um pouquinho mais esse universo e saber da responsabilidade de onde a gente está entrando, né? Dessa missão que a gente está querendo assumir aí como pais. Então, eu estou nesse trabalho aí com a Priscila, eu estou na Calanta há 22 anos, mas nesse trabalho com a Priscila há uns 12, mais ou menos, e aí a gente faz juntas essas reuniões aí para essas trocas de experiências e vivências e conhecimentos. Tá bom? A gente pede para deixar sempre o microfone desligado, para não dar microfonia e também acabar não atrapalhando, né, a palestrante. Qualquer dúvida, por favor, coloca no chat ou levanta a mão, que daí o Beto, que vai ser nosso convidado de hoje, com o tema adoção interracial, vai poder ver se ele prefere responder na hora, se ele prefere fazer tudo no final, tá, Beto? Aí você combina com a gente vai organizando, tá bom? Tá bom. Então, seja bem-vindo à nossa reunião. Para quem é a primeira vez, bem-vindo também. Obrigado, Denise. Estamos aí, tá bom? Obrigado, Denise. Eu vou, só antes de começar, vou me apresentar. Apesar da Denise já ter feito isso, eu sou o Beto, eu sou pai por adoção. Minha filha tem 4 anos e meio, ela chegou quando tinha meio, quando ela tinha 6 meses. Então, isso implica em dizer que nós somos pais há 4 anos, né? Eu sou pai junto com outro pai, que é o Eric, meu marido. Então, nós vivemos dentro de uma família homoafetiva. E lá no começo da nossa jornada dentro da paternidade, a gente viveu uma situação, depois, se der tempo no final, eu conto, senão já convido todos a seguirem o Papai Peando, que é a página que eu tenho e que foi criada por conta dessa situação. E de lá para cá, na verdade, eu estudo a parentalidade adotiva desde que a vontade de adotar começou a surgir, em 2008, numa época em que pessoas ou casais homoafetivos ainda não podiam adotar. E aí, depois que minha filha chegou, durante o meu puerpério, desculpa, eu estava vendo uma mensagem aqui, perdão. Durante o meu puerpério, eu acabei conhecendo o trabalho de doula de adoção, fiz a formação em doula de adoção e hoje eu atuo prestando uma consultoria prática e afetiva para pessoas que estejam em alguma etapa de um projeto adotivo, tá? Depois, se alguém tiver curiosidade em conhecer, quiser me chamar, eu vou depois, no final, deixar os meus contatos para vocês também, fiquem bastante à vontade. Eu trabalho com diversidades, além de trabalhar como doula de adoção, eu trabalho com diversidades, e aí é uma prática minha. Quem me acompanha, a Denise, eu falei agora um pouco que a Denise está vivendo uma Via Crucis, a gente já se encontrou numa outra palestra essa semana. Eu não sei se alguém que está aqui estava na palestra que eu dei hoje de manhã, também no GASP. Se tiver, manda aqui no áudio, no chat para eu saber. Mas eu tenho o hábito sempre de fazer uma audiodescrição da imagem que eu estou projetando na tela, para caso alguém aqui tenha algum tipo de deficiência visual, ou alguém que vai assistir essa gravação depois tenha algum tipo de deficiência visual. Então, eu sou um homem negro, eu me auto-intitulo negro, mas muitas pessoas vão dizer que eu sou pardo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu tenho cabelo liso, curto, ele tem uma franja para o lado direito. Eu tenho os olhos grandes, o nariz alargado, e a boca também eu acho grande. Eu uso um brinco na minha orelha esquerda, e eu também na orelha esquerda estou com um fone de ouvido branco preso só a uma orelha. Eu estou usando uma camiseta cinza clara,
Atrás de mim tem uma janela com uma grade de ferro e uma moldura na janela, né, de madeira. E também tem uma parede branca, tá? E vez ou outra, vocês vão me ver tomando água num copo preto. Uma última coisa que eu queria propor aqui para vocês todos e para a Daniela também, eu sei que a reunião está sendo gravada, mas se em algum momento alguém quiser fazer, a Dani está acostumada com eu fazendo isso, se em algum momento alguém quiser fazer algum comentário e não se sentir confortável para que a gravação aconteça, eu vou pedir para que a pessoa avise antes, a Dani para a gravação, a gente tem o comentário, e a gente, quando a pessoa se sentir confortável, a gente volta com esse comentário, tá bom? Porque a gente vai falar de um tema que é bastante delicado e que eu acho que tem muita coisa aí que talvez as pessoas não se sintam confortáveis para colocar numa conversa que a gente não sabe aonde pode chegar por conta da gravação, tá bom? E aí, também respondendo o que a Dani falou no começo, o nome da minha página é Papai Peando. Então, se tem uma coisa que eu gosto, gente, é de uma prosa. Eu não consigo me ver falando para vocês, guarda as perguntas para fazer no final, papel de professor, estando num palquinho. Não, aqui é uma troca. E vocês vão ver que durante a apresentação que eu vou fazer, vão ter momentos que eu vou convidá-los a participar disso através de perguntas que eu vou fazer e tudo mais. Então, o que eu acho que a gente pode combinar é que, sentiu vontade, levanta a mão e a gente vai conduzindo essas falas. Se o tempo for ficando muito apertado, aí eu vou falando, gente, agora eu vou ter que correr um pouco, senão não vai dar tempo. Eu trouxe bastante coisa para a gente falar. Vou até falar sobre esse monte de coisas, porque falar sobre adoção interracial ou falar sobre racismo é um tema que não daria para falar em 2 horas, talvez não daria para falar em 2 dias, até porque a gente está aí no mundo há milhares de anos e a gente não conseguiu debater esse assunto até agora. Seria a pretensão a gente achar que a gente vai conseguir resolver isso tudo numa reunião aqui em 2 horas, tá? Mas antes da gente começar, de fato, com a apresentação, deixa eu colocar aqui, só para ser bonitinho, né, gente? Porque eu faço as coisas para ser bacana e aí eu esqueço de colocar as coisas. Era para eu falar tudo isso, uma apresentação na tela, e eu esqueço. Denise, eu vou precisar... desculpa, Dani, eu vou precisar que você me coloque como host para eu poder me apresentar, projetar minha tela. Ou como co-host também, tá? Você tem que ir na lista de participantes, abre lá embaixo participantes, aí vai abrir a lista do lado direito, aí vai ter o meu nome lá, Beto Fertz, quando você passa o mouse em cima, vai aparecer 2 setinhas, uma é More, e aí vai aparecer, acho que é Pilsen Host, Pilcha Host. Deu certo? Foi? Acho que não, peraí. Não. Era make co-host, não é isso? É isso mesmo. Yes. Agora virei. Foi? Sim. Então, nossa apresentação aí é essa, né? Já que eu fiz a capinha, gente, vamos colocar a capinha para todo mundo ver, né? Porque depois eu vou passar e não vai ter como ver. Oh, perdão. E aí eu vou colocar um vídeo que eu queria que vocês assistissem também. E aí a gente começa a falar depois desse vídeo, tá bom? Espera só um minutinho. Peraí, gente. Vou só parar aqui e pegar... Vocês conseguem ver a minha tela aí? Consegue? Tá bom. Sim. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, as cores da Europa, as cores das Américas, as cores da Ásia.
A combinação entre elas gerou infinitas identidades, culturas e sotaques dentro de um único país, o Brasil. Mas se a nossa diversidade é uma riqueza, por que ainda somos desiguais nas oportunidades? Se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Veja e responda. Qual sorriso é mais bonito? Qual olhar é mais digno? Qual amor é maior? Qual vida vale mais? Alguma vida vale menos? O direito a sobreviver é garantido a todas as crianças. Mas uma criança indígena tem 2 vezes mais chances de morrer do que uma criança branca. A desigualdade também atinge as crianças negras. Elas têm 25% mais chances de morrer antes de completar 1 ano de idade do que as crianças brancas. O direito à proteção não tem etnia, mas a pobreza na infância tem cor. Atinge 32,9% das crianças brancas e 56% das crianças negras. Por quê? O direito a aprender também não tem cor, mas uma criança indígena tem quase 3 vezes mais chance de estar fora da escola do que uma criança branca. Das 530 mil crianças que hoje estão fora da escola, 62% delas são negras. Mesmo sendo mais de 54% do total de crianças do país, crianças negras e indígenas são as mais excluídas. Estes números se refletem na vida cotidiana de cada criança e adolescente, sejam elas negras, brancas ou indígenas, que ao vivenciar essa realidade de desigualdade, têm a ilusão de que negros, brancos e indígenas devem ocupar lugares diferentes na sociedade. Na escola, pela TV, nas ruas, nos livros e histórias infantis, crianças de todas as cores se desenvolvem com imagens retorcidas de papéis sociais segundo a cor da pele. A missão do Unicef é colaborar com os governos dos países para que assegurem direitos iguais para cada criança e cada adolescente. O Brasil conquistou avanços significativos na vida de suas crianças, mas os impactos do racismo ainda têm efeitos danosos sobre elas. Crianças não nasceram discriminando. Promover a equidade racial é de extrema importância para o desenvolvimento social e econômico de um país. Participe! Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. Peraí, gente, só vou voltar à minha apresentação agora, e aí a gente dá sequência. Então, vamos lá. Essa é uma conversa que a gente precisa colocar em diversas camadas, né? Falar sobre adoção interracial. Gente, só uma coisa, assim, quando eu coloco a apresentação, eu faço muita questão de ler o que está escrito, não é porque aqueles professores que não sabem o que estão falando e que vão ler, mas é pelo mesmo motivo pelo qual eu faço minha audiodescrição, tá? Então é por isso que vocês vão me ver lendo o que está escrito na tela. Quando a gente fala sobre adoção interracial, quando a gente fala sobre racismo, é uma conversa que implica a gente olhar para muitas, muitas, muitas camadas. Então, só para que a gente possa se organizar nessa conversa aqui hoje, a gente vai dividi-la em algumas dessas camadas. A gente vai falar das vulnerabilidades sociais, dos lugares de privilégio, do tornar-se negro, do empoderamento racial e das ações cotidianas, tá? E para começar, eu queria fazer uma provocação aqui para vocês, que é de perguntar, quem está aqui, eu vou voltar a minha tela para a gente se ver, se vocês acham que a maior parte das crianças que estão disponíveis para adoção são negras ou se não são negras. Quem quiser falar, levanta a mão. Vocês sabem como levanta a mão? Eu acho que é em reaction, né? E aí vai lá em raise hand. A Abigail falou, são pardas. A Ayla falou, sim, são negras.
A Abigail falou, negras tem menos, eu tô me perdendo agora, peraí. A Mariana falou, maior parte sim, são negras. A Kelly disse, são pardas. A Alexandra, imagino que são negras. Alguém quer abrir o microfone e falar sobre isso? Se quiser, fica à vontade. Aí o Danilo, ou a Thaís disse, pelas estatísticas já vi, são negras. A Cássia disse pardas. Olá. Olá, quem é? Antônio Carlos. Oi, Antônio, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Então, vou expressar minha opinião aqui com base naquilo que, com dados, né, Uhum. que a gente tem, é que acredito que a grande maioria são negros, sim, até pela questão das condições financeiras, que está relacionado com um povo menos desfavorecido. Uhum. Então, nesse sentido, eu acredito, sim, não só acredito, como a gente tem bastante dados que a grande maioria, até a questão de preferência, muitos casais preferem até crianças com pele clara, Uhum. e a negra acaba até sendo um pouco esquecido. Isso é muito complicado também, mas essa é a minha opinião. Tem muita coisa aí dentro do seu comentário que a gente vai falar no durante. A Denise colocou, considerando que a maioria da população é negra, para mim faz sentido que a maioria das crianças seja negra também. Essa é uma informação interessante, né? Mas acho que, se eu não me engano, 55% da população brasileira é constituída por pessoas negras, e a gente se esquece muitas vezes disso, né? A gente fala que negro é minoria. A gente é um país bem europeu. O Leandro disse sim, são negras, o André disse negras, o Hélio disse são pardas, a Cássia disse, eu acho ótima essa frase, é o que dizem. O Zé Rissuto disse pardas, Gap, G da Costa disse maior parte são negras, o Roger disse acredito que são negras. E aí eu vou voltar aqui a minha apresentação para a gente falar um pouquinho disso, então. Lá no portal do CNJ, essa informação eu atualizei no dia 13/7, acho que na quinta-feira, das 4.144 crianças disponíveis para adoção, só 16,4% delas são negras. É quase a minoria. 1.124 são brancas, que representa 27,3%. Só que dessas crianças, 2.250 crianças são pardas, que representa 54% delas. E aí tem uma outra informação há pouco. Das 29.894 crianças que estão em serviço de acolhimento, e nem todas elas estão disponíveis para adoção, quase metade delas, 47,9%, ainda não tem uma etnia definida no cadastro. Alguém, em algum momento, vai ter que ir lá no portal e apertar um dedinho dizendo se elas são pretas, se elas são pardas, se elas são brancas, se elas são indígenas, se elas são amarelas. Então, metade dessas crianças não tem isso definido. Do restante, 27,1% são pardas, 16,6% são brancas e 7,8% são pretas. Parece muito diferente de tudo que a gente estava falando aqui quando a gente abriu o debate, né? A maior parte é negra? Não, então a menor parte é negra. E aí, eu queria fazer outra provocação. Queria que vocês vissem aqui essa tela, ok? Essas 4 crianças, e me dissessem, qual dessas crianças é preta? Na verdade, na minha percepção, elas são marrons. Tá. Ela colocou todas, a Cristina eu diria todas. Vai lá, Mariana, pode falar. Na minha, todas são, assim, todas são Uhum. pretas. E aí tem uma questão de auto... Tem um quadrado preto, perdão. Tem um quadrado preto é porque eu abro aqui o chat, e aí eu vou fechar o chat e eu já volto. Quando eu abro o chat, fica esse quadrado, fica aparecendo um quadrado jeans para vocês, né?
Mariana, desculpa, eu te interrompi na hora que você Não, estava falando. imagina, Mas é eu porque eu acho que não tá, eu não sei, eu posso estar totalmente errada, assim, mas eu acho que não tá a definição, não tá no tom da pele, né? Que daí a gente cai no colorismo, assim. Eu sou mãe de 2 crianças via adoção, os 2 são negros, só que a minha filha, ela tem a pele mais clara e meu filho é mais retinto. Só que meu filho tem os traços finos e tem um cabelo mais liso. E ela não, ela tem o nariz mais alargado, a boca, o cabelo mais enrolado. Normalmente as pessoas tentam embranquecer eles, entendeu? Não, eles são moreninhos, né? Tipo, meu, mas eles são pretos, tipo, são meninas, Perfeito, entendeu? Mariana. Então, assim, não é o tom da pele, não busca no tom da pele, né? Então, para mim, as 3 são, assim, minha opinião. Perfeito, Mariana, acho que o que você trouxe é muito, muito interessante. Vamos lá, vamos ver os comentários, né? O Roger disse todas, Denise mesma coisa, a Jobel, o José, a Alexandra, a Kelly, a Paula, todo mundo foi colocando. O Danilo colocou, pelo que eu entendi, segundo o IBGE, a população negra é a soma da população preta e da população parda. Isso tem problemáticas também, mas enfim... a gente vai falar disso também, o Danilo. A Cássia, todas são mestiças. A Priscila disse todas. A Cássia disse nem negra, nem branca. A Abigail disse, na verdade, parda não deixa de ser negra, na minha opinião. O José Luiz, para mim, são todas crianças afrodescendentes com graus variáveis de miscigenação. O Juan disse 4 crianças pretas. André Nantes, na minha opinião, são todas pretas. A Cássia não é branco, para mim é raça pura. Eu acho que algumas falas precisam ser olhadas com atenção. Tomara que no final desse nosso bate-papo hoje a gente consiga refletir sobre isso, tá? Vou voltar mais uma vez aqui a minha apresentação com vocês. E aí, por que a gente tem lá na informação que eu passei antes, nessas outras telas, né? Se a gente juntar que 16,4% são pretas, das que estão disponíveis para adoção, mais 54%, a gente vai para 70%. E aí a gente pode dizer que a maior parte das crianças pretas e pardas são a maior parte no Cadastro Nacional de Adoção. E por que elas estão lá? Alguém faz alguma ideia de por que elas estão lá como pardas e não como pretas? Eu acredito, é a Ana quem está falando. Tá. Claro que é só uma opinião, mas eu acredito que quando eles colocam lá, na hora de preencher o cadastro, pardo, é uma intenção de fazer com que essa criança não se apresente negra, para que talvez aumente suas chances de serem adotadas. Exatamente, Ana. Exatamente isso. E isso explica por que 50% das crianças que estão acolhidas ainda não têm lá definido qual é a raça delas. E isso é muito preocupante, muito preocupante. Vou colocar situações aqui que vão parecer exagero, mas eu juro para vocês que elas são reais. De pessoas que adotaram criança e depois de alguns meses devolvem dizendo que eu aceitava a criança parda, mas ela começou a ficar muito escurinha. Quem já viu uma criança preta que recém-nascida, ela nasce com uma cor e essa cor vai mudando ao longo dos meses e dos anos seguintes, né? A minha filha, quando chegou, ela era branca, 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 branca. Hoje, eu a olho e ela ainda tem uma pele clara, mas não é mais a mesma pele de quando ela chegou, né? Minha filha tinha um cabelo lisíssimo e era bem ralinho quando chegou. Hoje ela tem um cabelo bastante encaracolado. A Denise, que acompanha a página, já me viu falando isso, que se eu posto uma foto da minha filha quando ela acorda, eu recebo mensagem dizendo, mas você precisa pentear o cabelo dela. Ou seja, o cabelo dela incomoda as pessoas, né? E eu tô falando de um cabelo cacheado, não tô nem falando de um cabelo crespo. Ok?
Também já ouvi casos de pessoas que devolveram a criança falando, é que eu não sei como cuidar de uma criança preta, mas colocou lá que aceitava a criança branca e parda. E aí, o que é esse pardo? Né? A gente vai falar, depois eu trouxe uma fala de um famoso aí sobre o que é esse pardo, que nos ajuda a discutir um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Se a gente fizer uma pesquisa no Google de crianças bonitas, aparecem essas crianças aqui do lado esquerdo. Se eu fizer uma pesquisa de crianças feias, aparecem essas crianças aqui. Dá para falar? Eu não estou vendo ninguém aqui, então deixa eu ver se eu consigo abrir um pouquinho da câmera. Mas dá para falar que essa criança é feia? Dá para falar que essa criança é feia? Né? E por que que... É a primeira parte do Google, tá, gente? Não foi nada montado isso. Por que que as crianças pretas aparecem como crianças feias quando eu faço uma pesquisa no Google? A fala que eu disse aí do famoso é essa. É uma fala do Mano Brown, que ele fala... eu queria lembrar qual foi a entrevista que ele fala sobre isso. Acho que é uma entrevista dele com a Carol Conká. E ele fala sobre o ser pardo. O Mano Brown é uma pessoa que fala muito sobre a negritude, a branquitude, mas ele é uma pessoa de pele parda. E aí ele fala assim, o lance é que o pardo é filho da escravidão, o escuro não. O negro escuro é rei, ele veio dos reinados. Nós, pardos, já nascemos escravos. Vai buscar uma boro ali, moreninho. E já é assim que é. E de alguma forma tem isso, quando a criança ela está num ambiente majoritariamente preto, de alguma forma essa comunidade prepara essa criança, né, no cuidado do cabelo, na defesa social e tudo mais. Mas quando a gente tem essa fala de, mas não é preto, ele tem a cor do amor, ele não é preto, é café com leite, não é preto, ele é moreninho, não é preto, ele é outra coisa, a gente deixa essa criança numa lacuna de quem eu sou. Porque a gente em casa fala, não, mas ele tem a cor do amor. Só que dependendo do quão café com leite ele é, quando ele andar correndo na rua, a polícia vai parar também. É amor que chama isso? E a polícia não vai falar palavras amorosas para ele. Não vai falar palavras amorosas. Quando ele chegar na vida adulta e ele for procurar emprego, ele pode ter uma melhor faculdade, ele respondeu tudo certinho, e ele vai perceber que uma pessoa de pele mais clara que a dele conseguiu aquela vaga e ele não conseguiu, sem explicação nenhuma. É a cor do amor isso, gente? Então, a gente ficar reforçando disso, essa ideia de que, não, somos todos iguais, o mundo é muito diverso. Cuidado, principalmente no mundo da adoção, principalmente para quem coloca lá no perfil que aceita crianças brancas e pardas e não aceita crianças negras. Essa criança precisa ter uma identificação, tá? E aí o problema não está em colocar em preencher lá na ficha que eu aceito criança branca, criança parda e não aceito criança negra. Eu defendo, outras pessoas vão defender outras coisas, mas eu defendo que se isso está lá, precisa ser preenchido. A informação está ali e é importante que os pretendentes pensem sobre o que eles conseguem dar conta nesse processo de adoção ou não. Então, o problema não está no escolher. O problema está em negar a cor dessa criança. Está em aceitar a criança parda e depois usar essas frases que negam a ancestralidade dela. São frases mais ou menos assim. Não, mas você não é negro, você é café com leite. Ele tem a cor do amor. Ele é moreninho, sabe? Tipo queimado do sol. São frases como essa. E aí eu queria dar um outro exemplo para vocês. A Samara Filippo, que é essa atriz aqui, eu não sei se todo mundo a conhece, ela aparece constantemente em notícias sobre adoção. A foto dela aparece em notícias sobre adoção interracial. Ela tem 2 filhas negras. E, curiosamente, ela não é mãe por adoção, ela é mãe biológica dessas 2 crianças. Ela foi casada com um jogador de vôlei, se eu não me engano, que é um homem negro, e eles tiveram 2 filhas, ela é mãe biológica dessas crianças, mas ela é constantemente, como uma mulher branca, constantemente confundida com uma mãe adotiva. E aí eu queria contar um caso da minha família. Esse aqui é o meu marido, essa aqui é a minha sogra. O Eric
ele divide a paternidade da Stephanie comigo. Ele é filho da Maísa, que é uma negra retinta, ele é filho biológico dela. E durante a infância, o Eric ouviu diversas vezes a mãe dele ser confundida com a babá ou com a empregada. Nunca perguntaram se ela tinha adotado o Eric. Sempre a confundiram com a babá ou com a empregada. E aí, vale uma provocação. Um branco com um filho preto é sempre adotante? E um preto com filho branco é sempre o empregado? Vocês já perceberam o quanto a gente tem isso enraizado dentro da gente? De que se a gente está na rua... Vamos ser honestos aqui, gente. Se a gente está na rua e a gente vê uma mulher branca com um filho pretinho, a gente fala, deve ter adotado. Mas se a gente vê uma criança branca com uma mãe preta, a gente fala, deve ser a babá? Nossa, bem vestida essa babá, né? Nem tá com uniforme. Quantas vezes a gente já não viu isso acontecer? Né? Deixa eu ler um pouquinho aqui do chat, porque foi passando... É mais fácil adotar uma criança, eu já tinha visto. Talvez querem embranquecer as crianças para aumentar a adoção, já tinha lido. Thaís, por causa de um projeto... Oi? Aqui tá bombando. Eu tô vendo. Por causa de um projeto de embranquecimento do Brasil que exaltou a miscigenação como forma de embranquecer a população. Danilo, eu vou dar uma sugestão não só para você e para todo mundo que está aqui. O Mano Brown tem um podcast no Spotify chamado Mano a Mano, e tem um episódio com a Sueli Carneiro, é um dos últimos episódios que entraram, e é fascinante. Ele tem 2 horas de duração, mas vale a pena, assim, vale tanto a pena que eu já ouvi 3 vezes. Vale muito a pena, assim, para você sair dele bastante incomodado, tá? Porque vivemos em uma sociedade que julga a necessidade de definir etnias, o que não concordo. Eu também não concordo, entendo? Mas ela faz isso. Aquela menina entre as feias é linda, exatamente, Cássia, eu também acho. A Denise falou, já ouvi gente querendo que fosse possível dividir em pardo claro e pardo escuro no formulário do perfil. Eu também já ouvi. É a Thaís que está falando. Desculpa, Thaís, eu chamando de Danilo. É Sandy Júnior, Thaís. Quando eu falar Danilo, entende que eu estou falando Thaís junto, tá bom? Vamos lá, gente. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém está querendo me bater? Alguém está querendo que eu pare de falar? Porque eu sei que é um assunto que causa incômodo e não é fácil. Num sabadão à tarde, a gente achou que ia comer pudim de leite condensado e a gente veio aqui ouvir esse viado falar que talvez eu seja racista. Ou eu? Não, é muito interessante essa sua fala, Beto, porque assim, quando a gente engravida e vai ter nosso filho, muitas vezes a gente não está preparado, a gente não se prepara para essa maternidade, essa paternidade. A adoção, ela já nos proporciona esse diferencial. Então, nós estamos aqui num sábado à tarde, que a gente poderia estar comendo pudim de leite condensado, passeando. Tem um monte de criança aqui do meu lado na quadra do condomínio jogando bola, brincando, entendeu? Eu estou na praia, eu poderia estar lá tomando sol, entendeu? Tá calor aqui, graças a Deus. E aí a gente está aqui buscando se preparar, buscando conhecer, buscando essa paternidade que a gente chama de paternidade, maternidade de excelência. Então, eu acho que é um privilégio nós estarmos aqui retratando, inclusive, esse tipo de assunto, que é um assunto muito polêmico e é um dos principais que não pode faltar. Todo ano a gente traz esse tema como temática da Calanco, tá? Então, assim, não tá chato, tá muito bacana. Não, tá bom. Tem que discutir, tem que trazer, porque quanto mais a gente conversa, mais a gente vai refletindo. Interrompendo um minutinho, eu vivi várias situações com a minha filha, né? Eu sou branca, branca, olho claro, né? Então, a minha filha chegou negra, e eu vivi muito essa situação mesmo, de acharem que eu tinha ou traído meu marido, ou que ele era filho de outro homem, ou que ele era... Quando me viam com meu cunhado, que é negro, falavam, legal, é filho dele, mas quando me viam com meu marido, faziam cara de estranhamento. Quando me viam sozinha, perguntava se meu marido era negão. Então, assim, a gente vai vivendo várias situações no dia a dia,
que te constrangem, que te intimidam, e se a gente não conversa, se a gente não expõe isso, se a gente não cria repertórios de percursos para a gente sair dessas saias justas, a gente vai se incomodar e de repente a gente vai estar saindo por aí tomando pelas mãos, né? Então acho que esse tema é um tema de suma importância para a gente estar trabalhando. Exatamente. Teve uma fala aqui da Elisângela, uma dúvida. Eu ia projetar uma tela e depois eu projeto até para vocês verem que ela estava lá, mas ao invés de projetar, eu prefiro dar aqui a minha cara e a gente fazer essa conversa juntos. A Elisângela coloca assim: eu estou com uma dúvida, existe mais famílias brancas na fila de adoção e por isso a questão racial na adoção? Tem tanta camada para a gente falar sobre isso, Elisângela. Mas vamos lá, assim, a adoção, se a gente for olhar, né, o que é a adoção? A adoção é um processo em que qualquer brasileiro acima de 18 anos pode entrar, um adulto que queira ter filhos. E a gente sabe que muita gente que não pode engravidar entra no processo de adoção. Muitos casais homoafetivos hoje entram no processo de adoção. Hoje, muitas pessoas solo entram no processo de adoção. Pessoas viúvas entram no processo de adoção. E vocês concordam que essas pessoas vão estar em todas as camadas da sociedade, né? Mas a gente precisa assumir, com todo o incômodo que isso possa acontecer, que a adoção, e aí eu vou falar isso, depois eu gostaria muito de saber a opinião da Paula, da Ana Lúcia, do esposo da Jéssica, que eu vejo aqui pela tela. A gente precisa dizer que a adoção é um privilégio branco. A adoção é um privilégio branco. Se qualquer casal que não pudesse engravidar pode entrar num processo de adoção, por que aquela mulher que mora na favela não entra no processo de adoção? Quem vai entrar é a mulher que mora no Morumbi. Porque a mulher da favela está cuidando dos filhos da mulher do Morumbi. Né? A gente precisa dizer que a gente olha muito pouco para as questões da racialidade, muito pouco para os pretos, muito pouco para os negros, muito pouco para os pardos. Essa frase vai doer um pouco, mas a gente quer os filhos deles. E eu acho importantíssimo falar essa frase. A gente olha pouco para essa parcela da sociedade, mas a gente quer os filhos deles. E a gente precisa assumir isso para a gente, com toda a dor que isso possa trazer. É a única forma da gente, ao ter os filhos pretos, a gente consiga olhar para eles e dizer, beleza, agora a gente vai estar junto nisso aqui. Ok? Vou ler mais um pouquinho aqui. Minha família tem muita mistura, negro, japonês, amo todos os meus primos. Para mim, ser de uma raça ou de outra, ou mestiço como meus primos, é uma coisa natural de Deus. Absurdo o racismo num país onde todo mundo tem o sangue de todo mundo, ou tem familiares. Sempre tive muita dúvida de como eles escolhem criança parda. Minha certidão de nascimento, eu sou parda. E eu me intitulo como parda, não gosto de me titular como branca. Uma dúvida, essas que não estão definidas, como que elas entram no cadastro? Ótima pergunta, Cristina. Alguém vai colocar isso lá. E aí eu volto no que acho que a Ana respondeu, que é, muitas vezes se coloca essa criança como parda porque aumenta a chance dela ser adotada. E isso vai acontecer em diversas coisas. Hoje de manhã, eu dei um outro curso num grupo de apoio sobre diversidade sexual na adoção. Muitas vezes a criança já se identificou como uma criança trans, ela já fala, olha, não me reconheço como Pedro, eu queria ter o nome de Jéssica, mas negam isso para ela, colocam lá que é um menino, ela vai ser adotada e depois isso vai aparecer. E aí quando aparece numa família talvez mais tradicional, não sei se é essa palavra, eu não gosto dessa palavra tradicional, mas vão dizer, ai, se tornou trans porque foi adotada, e já estava nela, né? Eu já ouvi o pessoal falar, eu adotei uma criança parda, mas ele empina tanto pipa que ele está ficando preto. Eu já ouvi, ok?
Então vamos lá, gente. Eu vou colocar a tela que eu falei que eu tinha colocado e que eu preferi passar, que é essa, né? A gente precisa assumir que a adoção é um privilégio branco. E agora eu queria perguntar para vocês, como que vocês acham que a gente pode contribuir para diminuir esse racismo no contexto da adoção? Acho que a gente já falou bastante coisa até agora. Eu queria dar alguns minutos aí para ouvi-los. Se alguém quiser abrir a câmera, como é que a gente pode diminuir esse racismo no universo da parentalidade adotiva? Eu acho que eu vou dar já a primeira pista disso. Eu acho que a Dani já falou um dos motivos, que é a gente abrir esse espaço aqui num sábado à tarde, que a gente podia estar comendo pudim de leite condensado para falar sobre racismo. Mas também preciso dizer que só isso não basta, gente. Porque a gente pode acabar hoje, às 5 horas da tarde, pega o pudim de leite condensado e come bem racista, né? A gente não vai se transformar em não racistas só porque a gente está nesse encontro aqui, né? Vai lá, Denise, por favor. Eu vou falar da minha jornada em relação a isso. Eu cheguei à conclusão, por uma série de coisas, eu cheguei à conclusão que eu não sabia nada sobre racismo, porque eu, como dá para notar, eu nunca passei por isso. E aí, então, eu fui atrás de informação. Eu tô, sei lá, faz uns 2 anos que eu só leio livros sobre isso, eu participo de todas as palestras do assunto. Eu tô tentando ter informação para pensar no que eu faço. Acho que esse é o primeiro passo, é a gente entender como isso funciona para quem nunca viveu, né, no que é o meu caso, saber onde que está isso no meu dia a dia, o que que eu faço de racista, porque eu sou racista, eu sou uma racista em desconstrução, como eu tenho falado atualmente, e então o que que eu preciso fazer para que eu não seja, para que eu não perpetue isso, independente da cor da criança que eu vou adotar. Eu não sei qual vai ser a criança que eu vou adotar, eu estou na espera, mas eu acho isso importante como ser humano, independente, né, no contexto da adoção e fora dele, eu acredito que ir atrás de informação para quem nunca viveu o racismo, que é o meu caso, eu acho que é a primeira parte. Cristina. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu tenho procurado, não tanto assim de viver isso, ler livros, como a Denise falou, mas eu tenho notado em minha necessidade de desconstruir esse racismo que é implantado na gente desde sempre, né? Porque a gente cresce sem saber nada, a gente né? Qualquer criança cresce sem saber, mas a gente escuta de um avô, de uma avó. Meus avós eram muito racistas, e eu ouvia o tempo todo ele falando frases racistas. Minha irmã mais velha, ela brincava com todos os negros da rua só para provocar minha avó, porque a minha irmã era danada, então ela queria enfrentar minha avó, de uma certa forma aquilo incomodava ela também. Então eu percebo, o meu sogro é negro, meu marido é negro, então assim, eu me senti nessa necessidade de, isso me incomodava muito, então coisas que a gente fala, que a gente acha besta, mas machuca muito o outro, frases que são, eu não vou nem falar as frases, mas são frases que a gente usa no dia a dia, como até a inveja quando fala inveja branca, e eu vou me policiando, falo isso, não posso falar. Aí eu já me corrijo, eu procuro outra coisa para colocar no lugar. É assim que eu tenho tentado me evoluir como pessoa. Eu acredito que eu não tenho racismo, mas tem muita coisa que esteja entranhado desde a minha criação. Mas o que eu faço por mim e pela minha família é tentar, aos poucos, me perceber nas minhas palavras, minhas atitudes preconceituosas e tentar melhorar isso. Ótimo, Cristina. Gente, ó, eu vou deixar a Ana falar, depois Tatiane, depois Alexandre, depois Kelly, aí eu vou fechar esse bloco, daí a gente vai ter outros espaços para falar, tá bom? Vai lá, Ana. Oi, pessoal. Eu acredito que... Eu gostei muito da fala da Cristina Araújo, né? O meu esposo, ele está aqui também, ele é branco, é o Luiz Fernando. E aí, o que eu posso dizer como negra casada com homem branco? É nítido, por onde nós passamos, em qualquer lugar que nós estamos, como as pessoas me olham de uma maneira muito diferente, por eu estar ao lado dele. Então, eu, como mulher negra, casada com homem branco, eu sou criticada o tempo todo. Então, se eu chego no lugar, as pessoas me olham com cara feia, seja no comércio, seja no supermercado. E eu sempre comentei isso com meu esposo, né? E ao longo desses 7 anos de relação, ele vem percebendo isso. E eu acredito que essa questão de como desconstruir o racismo
precisa estar nas atitudes diárias, né? Nas falas, nos comunicados. A gente precisa prestar muita atenção no que a gente comenta, nas rodas, principalmente nas rodas de conversa, onde surgem as piadas. Como você lida com aquilo, né? Você repreende quando o seu grupo de amigos está fazendo uma piadinha ali preconceituosa, ou você compactua, participa naquele momento de roda? Então, eu acredito que é uma mudança realmente para começar a pensar com relação a isso, algo no seu cotidiano, né? Eu converso muito com meu esposo sobre isso, porque ele nunca vivenciou isso, mas eu vivencio até hoje. Eu vivencio isso o tempo todo. Eu entro numa loja e por algum motivo ele ainda está chegando, tem um segurança atrás de mim. Quando meu esposo chega e pega na minha mão, Segurança a segurança vai embora. Isso acontece todos os dias, né? Eu já sou uma mulher formada, estudada, graduada, pós-graduada. Isso faz parte do meu dia a dia, infelizmente. E hoje o meu esposo compactua com isso, ele está participando disso junto comigo. Então, essa desconstrução, ele vindo de uma família 100% branca, é algo que precisa mudar no cotidiano, nas ações, nas atitudes, na maneira como eu falo, na maneira como eu vou agir. Pelo menos é dessa forma que eu penso, não é algo que vai acontecer da noite para o dia, infelizmente, que daí seria realmente a cereja do bolo, mas isso não vai acontecer. Mas é você observar, como a Cristina comentou anteriormente, as ações no dia a dia, seus comentários, as suas atitudes. Eu acredito que esse é o caminho. Ótimo, Ana, muitíssimo obrigado. Tatiane, eu não sei se é a Tatiane que quer falar ou se é o esposo dela. Oi, sou eu. Como é seu nome? Antônio Carlos. Tá bom, Antônio Carlos, vamos lá. Então, você frisou, até bacana o que você falou, essa questão de mudar. O que nós conseguimos mudar? Essa nossa geração, dificilmente a gente vai ver essa mudança, assim, essa virada de chave. Mas nós precisamos tentar, porque essa questão do racismo, ela já é estruturada, nós temos com isso, entendeu? Isso já vem lá do início. E para desconstruir isso, também levará anos, levará um tempo. É um processo que ele é também ao longo do tempo. E nós precisamos fazer nossa parte. A partir de hoje, nós temos que fazer essa mudança. Você faz a sua parte, eu faço a minha, ela dela e os demais. E assim, posteriormente, vamos ver essa geração, essa mudança, essa desconstrução de que ambos nós somos iguais. Não há essa distinção de cor, de raça. Isso, para a sociedade entender isso, vai levar um tempo, acho que talvez que nós, essa geração, não consiga ver isso. Essa mudança radical seria interessante, mas infelizmente. Gente, eu tô doido para falar um monte de coisa em cima do que vocês estão falando, mas eu tô me segurando aqui. Por isso que eu não tô comentando nada, tá bom? Obrigado, Alexandra. Oi, eu ouvi tudo aqui, eu estava ouvindo tudo e é um pouquinho do que o pessoal falou. Eu sou branca e eu sempre achei que eu não era racista, né? E aí eu tenho alguns colegas e amigos que são negros e eles falam algumas coisas, e a gente conversa um pouco sobre isso, ele fala, isso me incomoda, e tem situações que para mim eu achava que era normal e que não era racismo. Então, eu vi pessoas falando que o ato de adotar uma criança negra é desconstruir o racismo. Eu não acho. Eu entendo que antes da gente partir para este passo, é necessário entender o que é o racismo e como eu posso fazer para não me tornar uma racista. Porque se eu trouxer uma criança para dentro do meu lar e ter atitudes que para mim não são racistas, mas que incomodam essa criança, ao invés de eu levar amor, eu estou levando trauma. Então, eu acho mais que racismo, Alexandra. Mais racismo. Então, para mim, eu acho que é super importante eu primeiro entender. Eu concordo quando as pessoas falam que existe um racismo estrutural, porque realmente a gente não sabe nada, ainda mais quem é branco. Eu não vivenciei isso, eu não passei por situações como já falaram. Então, primeiro eu preciso estudar. Eu preciso entender, eu preciso conversar com pessoas negras e perguntar o que incomoda. E até para conseguir entender muito bem, me preparar para esse momento, para quando essa criança chegar, eu realmente levar amor. Acho que esse é o ponto principal.
eu não vou conseguir não comentar duas coisas. Eu amo o que você traz, Alexandra, eu concordo muito com você. Eu acho que um dos grandes segredos para que a gente diminua esse racismo na adoção é a gente assumir que o racismo existe, né? Acho isso de uma perfeição fora do normal. Você falou uma outra coisa e eu queria falar e eu acabei me esquecendo. Depois eu vou lembrar, eu trago aqui. Mas acho perfeito isso que você traz. A gente precisa assumir que o racismo existe, né? Quando eu te interrompi agora e disse, talvez, porque senão, se a gente, para tentar diminuir o racismo, a gente adota, a gente só está perpetuando esse racismo, né? Depois eu vou falar de uma outra síndrome aí, eu não vou adiantar o nome, e aí vai voltar nesse tema também, tá bom? Obrigado, Alexandra, perfeito que você trouxe. Kelly. Olá, eu sou a Kelly, sou negra, eu e meu esposo somos negros, e a live de hoje ela veio de encontro, nós tivemos visita com uma psicóloga essa semana, e ela falou de perfil, e falamos que queria ser uma criança negra. Ela falou assim, mas o número de negros é menor que de brancos, tem todas as pardas. Eu falei assim, mas eu sou negra, não quero uma criança parda, eu quero uma criança negra, né? E vocês conversando sobre essa questão deles omitir a informação que o pardo é o negro, né, e que tem que ser adotado, abriu um leque na nossa cabeça, porque assim, ela falou assim, mas também pardo é uma criança também branca também. Eu falei assim, mas branca, mas eu sou negra. Ela falou assim, mas quero o preconceito da sua parte. Eu falei assim, mas eu não sou preconceituosa, né? Aí começamos a dar risada na sala. Ela falou assim, pensa mais um pouco, você e seu esposo, né? Discutem mais o perfil de vocês e no dia X vocês vão vir aqui me trazer por escrito aquilo que vocês decidiram como casal, o perfil da criança. E é interessante, assim, que eu não me via com preconceito. E ali na hora, conversando com a psicóloga, nossa, eu tenho preconceito, né? Então, hoje, a live veio abrir a minha cabeça, né? Porque as minhas sobrinhas são pardas, meu cunhado é branco, e minha irmã é negra, o outro cunhado é negro, minha cunhada é branca. Então, assim, a gente vive em família, mas quando você se vê na pele e na escolha, você vê quantos preconceitos você ainda tem dentro de si e tem que ser, assim, quebrado isso, né? Então, hoje está sendo muito importante essa live para nós, como casal, e para mim também. Obrigado, Kelly. Eu vou projetar a tela de novo, porque eu queria fazer um exercício prático com vocês e eu vou convidar a responder esse exercício pessoas que se sentirem à vontade e que ainda não responderam. Se não tiver, gente, pode ser quem já respondeu, tá bom? Mas é para a gente aumentar mesmo essa conversa. Vai estar muito parecido do que a gente falou agora, mas é um exemplo prático, tá? Vamos lá. Imagina essa cena. Você adota uma criança preta retinta. Anos depois, voltando, gente, uma criança preta retinta é aquela que tem a pele bastante escura, tá? Que ninguém vai confundir com um pardo. É uma criança que a pele dela é negra, é escura. Anos depois, ela chega em casa chorando muito. Perceptivelmente, seu desempenho escolar entra em declínio e você a percebe cada vez mais triste. Depois de muitas conversas, você descobre que ela está sendo vítima de racismo na escola, inclusive por parte dos professores. E aí, para quem quiser dizer, o que vocês fariam nessa situação? Eu teria que me controlar muito, pensar bastante, para não matar ninguém, em primeiro lugar. Mas eu iria na escola, conversaria com a coordenação, com a direção. Eu ia fazer barulho, eu não ia deixar a escola em paz. E ia fazer valer os direitos, ia chegar lá com a legislação, falar, está acontecendo isso, e ia buscar as vias jurídicas para defender, embora eu saiba que isso ia gerar um desconforto maior para minha criança, né? Porque ela ia ficar mais exposta, ela ia ficar mais visível ali para quem tinha ido ainda feito alguma coisa, mas pelo menos todo mundo ia ficar esperto que se não vai por bem, vai pela dor.
no bolso ou na prisão. Dani, tem algo muito, muito importante nisso que você está trazendo. Oi, alguém falou? Oi. Ah, desculpa. Primeiro eu vou pedir desculpa aqui pelo barulho dos cachorros, daqui a pouco para. Mas tem algo muito importante nisso que a Dani traz, principalmente no final, que é a criança, depois de muita conversa, conseguiu dizer que ela está sofrendo racismo na escola. Se eu vou lá e quase mato todo mundo, bato em todo mundo, faço um escândalo na escola, a gente também tem que estar atento se essa criança vai ter coragem de trazer isso por uma segunda vez. Né? Porque ela vai pensar, puta que pariu, eu falei isso pra minha mãe, ela fez esse escândalo todo, melhor eu não falar mais. Né? E fica uma provocação aqui, acho que é ótima essa fala da Dani. Abigail. Tudo bom? Tudo bem. Então, para mim é um pouco difícil essa situação, porque eu também sou meio esquentada e eu também iria atrás, iria na escola também, ia tomar satisfação. Se fosse necessário abrir um boletim de ocorrência, não sei, eu não tenho saber de onde veio essa conversa, até mesmo porque falou que foi uma professora. Enfim, só não dei continuidade porque não conseguimos provar por A mais B, né, da onde saiu a fonte, né? Mas pelo menos teve uma reunião na escola inteira, onde entrou os pais, direção, né, professores, para debater sobre essa questão, até mesmo para que eles saibam como lidar e abordar, né, em outros momentos, né? Acho interessante também essa tua fala. Sou bem parecido com você. Flávio. Não, mas então, numa situação de racismo, eu também não iria tolerar da mesma forma, né? Infelizmente, eu venho de uma família super racista, onde a maioria dos meus negros, né? E eu fiquei na minha adolescência de um negro, a família quase infartou, né? Mas eu já luto por isso há bastante tempo. É isso mesmo, obrigada, viu? Flávia Negri. Oi, pessoal. É difícil para mim também, e eu acho que eu faria esse caminho que a Dani, que a Abigail trouxeram, só que eu não sei por quanto tempo eu conseguiria levar, sabe? Eu acho que é um pouco do que eu trouxe na outra reunião, do sofrimento do meu filho. Então, eu acho que eu acho que pesaria muito para mim essa questão. Eu acho que haveria assim um embate no sentido de colocar luz, né, de trazer destaque para isso, mas eu acho que eu cederia, eu mudaria de escola. Eu acho que em algum momento eu pesaria nesse sentido, né, de proteger a minha criança nesse aspecto. Então, acho que sim, a gente tem que fazer todo esse trabalho de educação, de trazer luz e tudo mais, só que eu nesse momento atual, eu me enxergo nessa limitação. Pode ser que quando acontecer isso, que as coisas, enfim, aconteçam diferente, mas nesse meu momento atual eu vejo essa minha limitação. Ótimo. Você sabe, Flávia, que em muitos atendimentos que eu faço com pessoas ou casais que acabaram de adotar, ou que adotaram há cerca de 1, 2 anos, eu percebo que quando acontece a adoção interracial, o adulto vem com uma fala mais ou menos traduzindo aqui assim, eu queria uma forma do meu filho não sofrer com isso.
E por mais duro que seja, a minha resposta para essas pessoas ou para esses casais é sempre a mesma, assim, ele vai sofrer. Esse é um ponto. Depois que ele sofrer, como é que você consegue? Né? Acho que foi o Zé Carlos que trouxe. O racismo existe, ele não vai acabar agora. Né? Quando ele falou, até queria ter falado isso, assim, o racismo existe, ele não vai acabar agora. Não vai acabar, e o Zé Carlos quer falar agora, né? Ele é o próximo a falar. Qualquer coisa, pode me xingar na sequência, tá, Zé? Mas ele não vai acabar agora, mas toda vez que eu digo que ela fala, ai, mas com ela nem adianta falar, porque é uma pessoa que não vai mudar, já é velhinha, sabe? A gente está fazendo esse racismo perpetuar por mais um dia, pelo menos, né? Então é preciso que a gente fale com todas as pessoas. É preciso que essa conversa aqui hoje, se a gente tem 90 pessoas nesse chat, que amanhã ela vire 360 pessoas, que a gente comece a falar isso para outras pessoas, que a gente leve essa conversa para o almoço de domingo amanhã, que a gente comece a falar sobre isso entre quem tem que falar. Eu lembrei o que eu queria falar na hora que a Alexandra falou. A gente pode pedir a ajuda dos negros para nos ajudarem nisso. A gente pode pedir para os negros nos falarem, mas a gente precisa lembrar o tempo todo que eles não têm obrigação. Sabe aquela frase, aquele ditado popular que fala vocês que são brancos que virem? Ela existe por isso. Assim, quem criou o racismo foram os brancos. Bicho, se resolve aí. Se resolve aí entre vocês, né? Eu tô falando de uma maneira muito grosseira, mas porque senão a gente coloca que, além de sofrer o racismo, o negro tem que ensinar como é que esse racismo vai acabar. E não, gente, não. Ele é vítima, ele não é o criador. Ele não tem essa receita. Os brancos que têm, né? Os brancos que precisam falar, opa, o que a gente pode fazer para mudar? O quanto a gente está afim de perder a nossa posição de privilégio para que a gente possa ter uma sociedade igualitária, com equidade, né? Acho que isso é bem importante de se trazer. Vai lá, Zé. Oi. Só corrigindo, é Antônio Carlos. Antônio Carlos, desculpa, eu falei Zé Carlos, né? Perdão. É quase. Então, o que eu vou falar aqui, eu não vou cortar ninguém, e nem muito menos que o meu posicionamento se prevaleça, mas é a forma que eu penso. Às vezes a gente tem vontade. Eu já passei por diversos racismos que você imagina. Você ir num show para ser retirado, porque você está num local com pessoas diferentes, que você pessoas brancas, né, que está diferente. Emprego. Eu não sei se é só para mim, mas está cortando bastante a sua fala. Para as outras pessoas também, eu não estou conseguindo entender direito. A gente não está conseguindo entender a pergunta, Antônio. Teria como digitar no chat e a gente ler? Tá, vou tentar. Vamos mudar o celular. Tá ruim. Melhorou ou tá do mesmo jeito? Melhorou. Então, o que acontece? Eu já passei diversos racismos também, tanto em shopping, quando a gente é pedido para ser retirado, em escola, relacionamento. E assim, eu não quero discordar de ninguém sobre essa questão da criança na escola. Mas o que eu aprendi é que nós temos que mostrar o mundo para essas pessoas que não conhecem. Porque até essas crianças que cometem o racismo dentro da escola, pouco elas sabem também. Porque isso foi ensinado para ela dentro da casa dela. O pai e a mãe que ensinou isso daí. Porque já é enraizado. Então, eu também tenho essa insatisfação. Dá vontade de chegar aqui para tudo, xingar e ir ao mundo. Mas essa não é a forma que nós mostrar para essas pessoas que não têm o conhecimento. Nós temos que mostrar o mundo para aqueles que não conhecem esse mundo. Temos que mostrar qual que é a forma, que não é desigualdade, que não é essa disparidade entre nós. É só um tom de pele. Então, eu acho que essa seria a ideia. Você trabalhar a sua criança, claro, porque ela está vivendo um momento difícil, está sofrendo com isso, e tentar, de certa forma, junto com a comunidade, a escola, trabalhar umas políticas que seria dever do Estado, políticas públicas, para conscientizar as pessoas
de que não é dessa forma que nós devemos conduzir diante da sociedade, porque essas crianças dentro da escola também são vítimas, porque elas vivem dentro das suas casas, os pais ensinam para elas que é legal, os pais ensinam para essas crianças que aquele é preto e é branco, que não deve ser preto. Então, isso é complicado. Mas há uma situação grande, assim, dá vontade de quebrar tudo, de xingar, mas eu não vejo que esse seria o caminho. Obrigado, Antônio. Obrigado mesmo pela tua fala. Leandro. A gente não está te ouvindo, Leandro. Tem que tirar do mudo. Agora ouvem? Agora sim. Ouvindo? Sim. Beleza. Como eu coloquei no chat e gostaria de também colocar minha opinião sobre o tema, eu acho que a gente tem que, acima de tudo, trabalhar com nossos filhos sobre uma questão que é pontual, que é um problema crônico da sociedade. A gente vive numa sociedade que não é somente racista na cor de pele, como na questão sexual, como na questão de classes sociais. Então, assim, acho que o princípio e a base que nós temos que tratar é o nosso filho. Mostrar a ele que uma sociedade, ela é racista, ela tem problemas que são crônicos, mas que ele possa ter essa percepção que, como eu fui criado pela minha mãe, enxergar muitas coisas que não existe. Para mim, não existe questão de cor de pele. Para mim é indiferente uma criança negra, uma criança parda, uma branca, uma japonesa, enfim, é um ser humano como qualquer um outro. Então, quando você tem nós temos esse sentimento e conseguimos transmitir isso para os nossos filhos, nós vamos ter uma sociedade muito mais diferente. Foi aquilo que Martin Luther King disse lá no discurso dele, que ele tinha um sonho. O sonho dele era que uma sociedade, uma coexistência de uma sociedade onde brancos e negros poderiam viver de forma normal, como a gente pode viver hoje, entendeu? Eu acho que assim, a gente não pode ficar lutando, exigindo questões de igualdade quando a gente pede a própria igualdade. A Constituição nossa, a lei máxima, já nos dá a garantia da questão da igualdade. E a igualdade, ela não pode existir diferenciações. Então, sabe, é um tratamento que a gente tem que fazer, é igual o pessoal já falou, é um tratamento que nós temos que fazer dentro da gente, mas, acima de tudo, nos nossos filhos, porque é eles que vão construir uma sociedade do futuro. Entendeu? Então, eu só queria deixar assim. Eu te agradeço por ter trazido, Leandro. Eu acho só importante que a gente coloque, né, que é linda a ideia de imaginar um mundo onde todo mundo é igual, mas enquanto uma mulher que rouba um miojo no mercado para dar para os filhos que estão passando fome é presa, mas um político branco continua solto, a gente ainda não tem um mundo igual. Né? Esse racismo existe. Então, ok quando eu não vejo diferença, mas só eu sou muito pouco perto de um mundo ainda tão cruel para as questões raciais, né? E aí a gente não perceber isso no outro pode ser muito perigoso, porque é quase uma visão alienada nossa do mundo, né? E acho que é importante que a gente perceba que o racismo está posto, né? Foi o que eu disse sobre a fala do Antônio Carlos. Tomara que um dia não exista. E realmente ele não vai deixar de existir agora, depois dessa palestra, ele não vai deixar de existir depois das eleições, ele não vai deixar de existir depois da Copa, ele não vai deixar de existir o ano que vem. É um processo gradativo. E é tão forte a questão da desigualdade racial que eu ouso dizer que qualquer outra luta de minorias precisa começar pela igualdade racial, né? Então, a luta feminista para que as mulheres tenham os mesmos direitos, a luta dos LGBTQIA+, tudo precisa começar pela questão racial. Hoje, é a forma de preconceito e desigualdade mais forte que a gente tem em sociedade, né? Muito do que a gente vive em sociedade é pautado pelo racismo, infelizmente, né? Desde vaga de emprego até acesso à saúde,
né? E a gente precisa encarar isso como sendo uma realidade, né? Lúcia, por favor. Olá. Olá, Tá, Lúcia. estão me ouvindo? Então, é o seguinte, eu queria dar a minha opinião também, porque eu sou de uma mãe solteira, hoje falecida, 19 anos, eu sou bem madura, estou na adoção agora, 38 anos depois de ter perdido o meu útero. Não foi uma brincadeira, eu era noiva, casamento marcado, tudo certinho, eu tive que desmarcar tudo, o mundo virou para mim. E virou de um jeito assim, vamos dizer assim, meio estranho, porque minha mãe, na época não tinha essa legislação para adoção, na época, foi em 86, parece, não tinha, não existia, chegava no hospital, você conseguia uma criança, era fácil, coisa fácil, né? Mas dói. Então, e aí, na época, quando eu fui operada, tudo, aí os médicos vieram para minha mãe e falaram para ela, que ela queria uma criança que tinha acabado de ser deixada lá, por uma família. Não quiseram nem ver, nem nada, sabe? Assim. Aí minha mãe pegou e disse não. E ela só foi me contar isso depois que eu recebi alta, que eu não sabia de nada. Aí eu falei, mãe, que é isso que você fez? Porque eu sou filha única. Ainda por cima, sou filha única. Aí eu falei, mãe, o que você fez? Deixou um bebê lá no hospital. O médico te deu na mão, quase te deu. Deu para mim, não é para a senhora. Deu para a senhora pegar para mim. E a senhora recusou. Tá bom. Tempos passaram, anos passaram, tudo. Aí eu falei, não se fala mais nesse assunto. Esquece. Aí, 11 anos depois, eu me casei. Porque aquele noivado lá acabou. Não existiu mais. O meu noivo não aceitava eu por ter perdido, não ter condições de ter filhos mais futuramente. Então, ele não aceitou. Não aceitou. A cabeça dele não aceitou. Então, acabou tudo. E 11 anos depois eu me casei. Aí, depois desses 11 anos, minha mãe volta de novo com a mesma questão. Você não vai adotar? Eu falei, não, só pegar um banquinho e for na porta de alguma instituição que adora para adotar, a senhora fica lá, tá? Leva a garrafa de água, garrafa de café, leva o lanche, a senhora vai ficar lá. Porque eu não vou, eu vou no meu tempo agora. Agora eu vou no meu tempo. Aí fui trabalhar feito uma louca, tanto é que trabalhei na educação infantil 24 anos e 9 meses, que agora eu já sou aposentada. Então, eu trabalhei 24 anos e 9 meses na educação infantil, trabalhei numa sequência de berçários por 5 anos consecutivos, cada bebê mais lindo que o outro. E teve uma questão assim muito estranha, que eu até falei, gente, veio à tona essa lembrança de uma mãe que chegou na sala para pegar o bebê, mas o bebê dela era a coisa mais linda, porque todo o berçário era branco, e só tinha a filha dela, a coisa mais linda que todo mundo enxergava ali dentro daquele berçário, negra. Coisa mais linda, eu adorava aquilo tudo. Aí ela chegou, ela falou, só minha filha. Eu falei, só sua filha o quê, mãe? Aí ela falou, só minha filha negra. Eu falei, não fala isso, não faz isso, porque eu também sou negra. E eu não faço distinção dele ser branquinho, do olho claro, o outro ser branquinho, da mãe do outro ser branquinho, que todas as mães que trouxeram seus filhos branquinhos aqui, quando viram sua filha, adoraram, queriam pegar, queriam amassar sua filha, e eu não deixava. Então, não fala isso. Então, eu falei assim, é questão de trabalhar isso. Isso é um trabalho que você tem que trabalhar
desde pequeno, de berço, é dentro de casa, que nem as situações aí na escola, tudo. Isso daí é chegar na direção, conversar com a direção, sem arrogância, sem ofensas. É lógico, a gente está com o sangue fervendo, mas é chegar na direção, conversar, falar para eles procurar trazer palestras, informando, conversando sobre isso, sobre o tema, trazer esse tema para os pais saberem, para eles saberem com quem eles estão lidando. Por que os filhos estão sendo assim? Né? Eu acho que é por aí o caminho, tá? Obrigado, Lúcia. Entrar muito no detalhe. Imagina. Tá? Mas para não atrasar, Obrigado, porque tem gente querendo dar opinião. Tá bom. Jobel, por favor. Eu não consigo te ouvir, Jobel. Deixa eu ver se eu consigo te... Você tá mudo. Não. Agora dá para ouvir, Jobel. Não, dá não. Você tirou do mudo, mas continua não dando para te ouvir. Pelo menos eu não ouço. Alguém ouve, Jobel? Não. Ninguém te ouve, Jobel. Eu vou deixar a Paula Cristiane falar e qualquer coisa depois eu vou deixar a sua mão levantada aí, se você quiser trocar o fone de ouvido, depois na sequência você fala, tá bom? Vai lá, Paula. Oi, boa tarde. Oi. Boa tarde. Tenho a impressão que eu te conheço, Paula, eu não sei se eu te conheço. Será? Não sei. Não sei, vai saber, né? De repente. Bom, gente, eu acho que assim, o racismo, ele realmente existe. Tem gente que fala que não, né? O racismo não existe, é coisa da nossa cabeça, é mimimi. Mas o racismo está aí, ele está enraizado, é estrutural. Eu acho que a gente como pais, tem que blindar a criança, porque você vai ter que falar para a criança que realmente o racismo existe, você vai encontrar racismo na sua vida, você vai ter pessoas que vão falar isso para você, que vão falar aquilo para você. A minha sobrinha, quando era pequena, ela foi para a escola, era uma escola particular, e aí as crianças falam, né? Ah, porque neguinha não sei o quê. Ela só virou e falou, eu sou negra com muito orgulho. E acabou, sabe? Dali acabou. O que é? É uma educação. Eu acho que a gente tem que insistir, porque toda vez que a gente perder um espaço, que a gente tiver que sair porque sofreu racismo, eu acho que a gente está perdendo ali. A gente tem que ir em cima, ir em frente, porque senão, eu sofri racismo aqui, eu vou sair. Claro, dependendo da situação, no caso da escola, se for uma situação que insustentável, que não tem jeito mesmo, não tem como, claro, você vai tirar da escola. Professor, né? Que é racismo até da escola, dos professores, você vai tirar da escola, mas a princípio, eu acho que a gente tem que bater de frente mesmo, tem que ensinar as crianças que tem que bater de frente, que tem que criar o seu espaço e não sair. Eu pelo menos, acho que a gente tem que não sair. A Ana até falou em questão do segurança de loja, é assim mesmo, né? Você entra na loja e o segurança vai atrás. Isso várias e várias vezes, sabe? E meu cachorrinho, aí no caso o marido dela é branco, aí fica tudo bem. No caso meu marido é negro, então a gente é seguido na loja sempre, todas as lojas. É gangue, né? Exatamente, mais de um é gangue, infelizmente, sabe? E aí, com criança, choca mais, dói mais. Dói mais porque a criança, ela é frágil, gente. A criança não nasceu racista. A criança não sabe o que é aquele racismo, como é que ela vai lidar com aquilo. Então, a gente, enquanto pais, eu acho tanto pais brancos de crianças brancas ou crianças negras, pais negros de crianças brancas e negras, a gente tem que dar uma estrutura, dar uma base para a criança, para ela tentar, sabe, naquele momento, não sofrer, porque é muito sofrido. É muito sofrido. Mas tem uma coisa na sua fala, Paula, que eu também acho que existe na da Ana, e eu posso estar muito errado no que eu vou falar, mas me dá uma impressão aqui de que vocês duas, quando criança, vocês foram situadas de que vocês eram meninas negras. Sim, muito. Minha mãe, maravilhosa. E isso para mim hoje, também. Ouvindo vocês enquanto adultas falar, isso para mim fica muito claro. Né, de que vocês sabiam que vocês eram mulheres negras. A grande questão está quando a gente nega isso para a criança.
Porque se a mãe ou o pai ou a avó de vocês tivesse falado, não, mas você tem a cor do amor, vocês não reconheceriam isso. Com certeza. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atendo um casal, é um casal formado por 2 mulheres. E é um casal interracial. Uma das mulheres é branca e a outra mulher é uma negra retinta. E elas trazem o tempo todo a ideia de que elas têm medo, numa cidade do interior, elas têm medo da homofobia que elas vão sofrer. E eu, desde o primeiro dia que eu as atendo, eu olho para elas e falo, o racismo elas não vão trazer nunca, assim, nunca elas vão. E a minha conversa com o Dolando, ele vai de acordo com o que o Dolando vai trazendo, não sou eu quem vou trazer o tema, é ele que vai trazer, né? Mas me incomodou tanto que em algum momento eu perguntei, eu falei, oi, e aí? Né? Você não tem receio desse racismo que você possa sofrer? E aí a mulher que é negra falou, ai, Beto, você sabe que eu nunca sofri racismo? Nossa, nunca. Privilegiada. E aí eu pensei a mesma coisa, eu falei, gente, mas você vive no mesmo país que eu? Porque quando ela me fala que ela é de uma cidade do interior, eu falo, bicho, aí... Ainda mais ainda. Piorou, né? Piora mais ainda. E aí ela foi trazendo uma situação, Paula, em que ela contava de ter ido numa loja, ela sai da loja, ela foi na loja ver se tinha alguma coisa, sai da loja, uma pessoa vai atrás dela na rua, obriga ela a voltar para a loja e fala, sumiu uma coisa da loja, a gente acha que está na sua bolsa. Não é racismo. Ela tinha um horário para voltar, ela estava na hora de almoço, ela trabalha no posto de saúde, ela falou, olha, então eu preciso ligar para minha chefe, porque eu vou me atrasar. Ela liga para a chefe e a chefe vai lá e fala, o que vocês estão fazendo é racismo. E aí, quando ela me contou isso nesse dia, ela falou, Beto, até hoje eu acho que isso não é racismo. Nossa, ela nem tinha noção. Por quê? Por quê? Porque foi uma menina criada por pais pretos, mas que diziam que a cor não tem diferença. Então, olha o risco da gente, enquanto aqui, né, enquanto pessoas brancas ou pessoas pardas, adotarmos uma criança e falar que ela tem a cor do amor. Não. Ou a gente empodera essa criança e mostra qual é a cor real dela, ou a gente está perpetuando com o racismo. Com né? certeza. Então, é por isso que eu acho que... E está piorando, né? Porque, na realidade, não está tendo respeito. O que falta nas pessoas é respeito. Todo mundo falou aqui, isso é aquilo, mas se ninguém respeitar o próximo, não vai mudar nunca, nunca. Pelo contrário, vai piorar. Também, né? Você colocar no lugar do outro, falar, eu gostaria que fizesse esse comentário comigo, do meu cabelo. Às vezes a pessoa olha para minhas trancinhas, você vê que essa pessoa está olhando torto, mas é o que você falou, eu tive uma educação. Então, para mim, ela olhando, ela deixando de olhar, para mim não tem problema. A coroa, né? Por isso... Então, aí por isso que eu acho que a gente, enquanto pais, brancos ou negros, temos que dar essa base para a criança poder entender qual é o lugar que ela está. É o que você falou, a cor do amor, falar que a criança é a cor do amor. Gente, o que é a cor do amor? Tem gente que fala que é rosa a cor do amor, né? Qual que é a cor do amor? Né? Exatamente. Gente, eu vi que tem o Fernando e a Michelle querendo falar, eu vou pedir um favor para vocês dois. Eu vou seguir só um pouquinho com o tema, e eu vou abrir depois, falta bem pouquinho para eu acabar a apresentação, e aí pode deixar as mãos levantadas, que aí vocês são os primeiros a falarem na sequência, porque daí se depois eu não conseguir abrir mais espaço para falar, mas eu queria ouvir vocês dois, e o tema vai estar dentro disso, tá? Então vamos lá, gente. Dentro do que a gente estava falando agora, acho que a gente entende juntos que não basta a gente não ser racista dentro dessa temática, a gente precisa ter atitudes que sejam antirracistas. E aí eu quis trazer para vocês exemplos de ações cotidianas para uma educação antirracista das crianças, tá? Primeira, permitir que a criança conviva com pessoas pretas, né? Eu não sei se aqui alguém assiste ou já assistiu This Is Us, mas tem alguma... O This Is Us é um seriado, né? Que estava no Amazon Prime, agora está no Star Plus. Vai começar a passar na Globo agora, que mostra um exemplo de uma adoção interracial. E tem uma sequência de cenas que aparecem em algumas das temporadas, que é quando eles levam o Randall, que é o menino preto que eles adotam, na piscina. Aquilo ou quando ele começa a fazer aula de artes marciais com um professor preto. Alguém colocou no chat também o exemplo da série Colin em preto e branco, que é outra série muito interessante para mostrar o quanto essa criança precisa ter referências de pessoas negras, né?
Beto, mas não tem ninguém negro na minha família, não tem ninguém negro no meu condomínio, não tem ninguém negro entre meus amigos. Então, vai conviver em outros espaços que tenham pessoas negras. Isso faz parte da adoção, inclusive, né? A outra é apresentar imagens de pessoas negras assumindo posições históricas, né? Aqui, posições heróicas, desculpa. Aqui eu coloquei o Pantera Negra na foto, né? Mas é apresentar Martin Luther King, é apresentar a Princesa Anastácia, é apresentar esses personagens onde o negro é o vitorioso, né? O negro é o herói, não só o negro é fruto do heroísmo de um branco. Na hora da brincadeira, tente apresentar brinquedos que representem essa criança, né? Então, eu acho que vale um exercício aí. Por que é que a gente vai na loja de brinquedos, se a gente vive, como a Denise falou lá no começo, num país que a maior parte é negra, por que que a gente vai numa loja de brinquedos e numa estante inteira de bonecas, só a última prateleira no cantinho tem bonecas pretas, né? Lembre-se de elogiar a beleza e as habilidades da criança negra, porque poucas pessoas farão isso, né? Então, na hora que você estiver penteando a criança, fala o quanto o cabelo dela é bonito, fala o quanto o lábio dela mais grosso é bonito, fala o quanto a cor da pele dela é bonito, fala o quanto você gosta de cuidar desse corpo e desse cabelo. Poucas pessoas vão fazer isso com ela nesse mundo tão racista. Apresenta a cultura de África e toda a realidade sobre a vivência negra, né? Música, comida, filmes sobre isso. É importante que a criança conheça a ancestralidade dela, mas não esconda a realidade. É preciso que a gente fale que existe um mundo racista, que o mundo é cruel com os negros. É preciso que a gente ainda diga para o nosso filho negro ou negra que se ele andar com capuz, correndo na rua, a polícia vai parar, que quando ele estiver andando numa loja e ele comprar alguma coisa, ele tem que estar com a nota fiscal. Infelizmente, isso ainda é muito real e a gente precisa continuar fazendo. Seja exemplo para sua criança, por isso atente-se em todas as suas ações que possam ou não estar sendo racistas. Trate de saber como cuidar do cabelo negro, da pele negra. Não é igual pentear um cabelo crespo, não é o mesmo pente que usa, não é o mesmo produto de beleza, não é a mesma forma de escovar o cabelo, não é pegando da raiz e indo até as pontas. Muda o jeito que se penteia o cabelo de uma criança negra. E entenda que você terá empatia. Você pode se colocar no lugar dessa criança, mas que mesmo que você se coloque no lugar dela, você não será negro. Não será negro. Eu acho isso de uma necessidade tremenda, né? Eu queria fazer um comentário sobre essa questão, porque da outra vez que a gente trouxe esse tema, a gente trouxe a Maria Amélia, que o Beto conheceu. Sim, aliás, sim. Eu conheci o Beto através da Maria Amélia, minha cunhada. E eu a conheci, ela tinha 5 anos de idade, né? E ela sempre teve muita dificuldade em assumir o cabelo afro dela. E ela vivia fazendo relaxamento, fazendo coisas no cabelo para alisar e querendo ficar com escova, porque como as irmãs, né, as filhas da minha sogra biológicas eram brancas e têm o cabelo bem liso, que nem quem viu a Jerusa aqui, né, viu também o cabelo bem liso da Jerusa, é ralo, inclusive. Então, ela queria se igualar às irmãs. Então, assim, é interessante, assim, essa questão. Minha sogra adotou muitas meninas negras, né? Tem a Letícia, que é negra retinta, né? Que fala? Isso. Negra retinta, a Maria Amélia não é, mas a Isabel e a Helena são negras retintas. Então, elas têm a pele muito seca. Então, tem que ter um cuidado com a pele. Elas têm o cabelo muito... É um cabelo crespo, afro, e ele é fino, não é qualquer produto que pode usar, não é qualquer corte que pode fazer. Então, buscar fazer cortes que valorizem mesmo a fisionomia, né, o rosto. Eu tenho uma das minhas cunhadas, negra parda, né? Eu nem sei se eu estou falando certo, gente, assim, só para falar que ela não é negra retinta, né? Ela vivia... Você pode falar negra de pele clara, tá? Negra de pele clara, obrigada, Beto.
ela virou cabeleireira para aprender de tanto cuidar do cabelo das irmãs. Ela virou cabeleireira e ela tem muita técnica para cuidar do cabelo afro. Então, a família inteira foi se ajustando, né? Eu acho que esse movimento é um movimento muito importante para quando a nossa criança chegar. A minha filha também. A minha filha é uma menina especial, mas ela tem o cabelo afro. Não é um cabelo fácil de cuidar. Como ela fica muito acamada por ser especial, acaba emaranhando aqui, então a gente tem que sempre estar aprendendo, fazendo alguma coisa assim, para não dar aquele nó aqui atrás, né? Mas assim, e valorizar. Eu acho que tem que valorizar, tem que trazer a cultura mesmo das crianças negras em situações de poder, em situações de diferentes profissões, e mostrar que são capazes para a gente tentar desconstruindo. Nós estamos numa etapa de desconstrução do racismo. Vai levar muito tempo ainda, porém, eu acho que é necessário a gente fazer esse movimento de valorização das crianças, né? Porque, às vezes, o menino acaba sendo até mais fácil, né? Porque corta o cabelo curtinho e tal, mas a menina sente muito essa questão do cabelo, né? O cabelo, para a mulher, ele é muito importante, assim, para valorizar o rosto, a mulher se sentir feminina, né? Então, era só isso que eu queria fazer um comentário, contar da experiência que a Maria Amélia trouxe para a gente da outra vez que ela... ela é ótima, ela é ótima. E hoje ela super assumiu o cabelo, hoje ela não faz mais nada, o cabelo dela é lindo, ela é toda cacheada, nossa, é lindo, eu queria ter, porque meu cabelo é nem não é nem liso nem crespo, né? Então... Eu só, antes da gente concluir, eu vou apresentar mais 2 slides, que são os últimos. Aí é mais um tema só que eu queria colocar para vocês, aí eu já abro para o Fernando e para a Michele e para as outras pessoas que quiserem falar, tá? Queria apresentar para vocês um termo que a gente ainda fala muito pouco, mas que é a síndrome, o complexo do branco salvador, né? Que é um termo que a gente usa quando a gente acha que alguém deve resgatar pessoas negras de uma situação de pobreza, de uma situação de vulnerabilidade, simplesmente por ser uma pessoa branca ou vir de uma posição econômica mais privilegiada. Eu não sei se alguém aqui já assistiu esse filme, que tem essa imagem aqui, chama Histórias Cruzadas, o filme em inglês chama Hope, e é um filme que mostra essa mulher aqui de roxo, ela é uma jornalista que ela começa a dar voz para as empregadas domésticas pretas, e a Viola Davis, que é essa atriz, depois que ela fez o filme, ela fez diversas aparições públicas, diversos discursos públicos, dizendo quanto ela se envergonhava de ter feito o filme, porque o filme mostra exatamente essa figura do branco salvador, para dar voz para essas mulheres, para que elas pudessem falar, para que elas pudessem ser ouvidas, era necessário que houvesse essa figura de uma pessoa branca. E a gente precisa, dentro do universo da adoção, tomar muito cuidado para que a gente não mantenha um discurso de que, ao adotar uma criança branca, uma criança negra, a gente se torna um branco salvador, tá? Por último, lembre-se que a adoção, ela não resolverá as questões do racismo no Brasil e no mundo, mas ser empático e realista com esse tema é essencial para o respeito que a criança precisa e merece, não só as crianças que estão, ou que serão, ou que já foram adotadas, mas as crianças em geral, tá bom? Eu vou deixar aqui os meus contatos, mas daqui a pouco eu volto esses contatos aqui, se alguém quiser anotar, eu coloco no chat, na verdade, e aí eu queria ouvir o que as 2 pessoas que levantaram as mãos e mais alguém tem a dizer, tá bom? Vamos lá. Vai lá, Fernando. E Jobel, se o seu liberar aí, você me fala que eu te libero aqui para falar também, tá bom? Bom, boa tarde, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Eu tô. Então, na verdade, eu sou esposo da Ana, né? E aí... Ah, tá bom. Na verdade, o que eu quero dizer é bem breve, né? Por exemplo, como muitos já disseram aí, a gente tem que se descobrindo dia a dia, né? Então, a gente não se acha uma pessoa racista, mas dia a dia você fala algumas coisas maldosas, algumas falas, e o meu convívio com a Ana, com certeza, melhorou muito, porque, assim, a gente realmente se acha que não é, mas determinadas coisas a gente acaba cometendo a falha. Então,
Eu acho que isso é um dos pontos para você descobrir primeiro aonde você está falhando, você se corrigir no dia a dia para poder melhorar isso e para poder ajudar o crescimento dessa questão, né? E ter, claro, a empatia, né? Voltando naquela questão da escola, inclusive eu e ela, a gente conversa a respeito bastante sobre essa questão, não só da questão do racismo, mas no modo geral, a criança que é meio acanhada, o pai ele tem que ter um olhar para isso, para entender se de repente aquela criança não está com algum problema, para que não chegue no extremo de você ter que partir. Como muitos disseram, que, claro, a mãe, o primeiro ponto ela vai defender o filho, mas eu acho que você tem que descobrir isso, você não precisa expor a criança a determinadas situações, né? Você precisa primeiro tentar descobrir, entender a criança, né? Quanto a essa questão, por exemplo, de cabelo. Eu sou suspeito de falar, até porque eu sou casado com uma negra, né? Então eu falo assim, eu acho que a criança, como muitos já disseram, ela tem que vir desde cedo do berço, aquela coisa dela se gostar do jeito que ela seja negra, ela tem que gostar do cabelo, ela tem que ter esse gostar, porque infelizmente nós vemos no mundo, no modo geral, que o padrão de beleza ele tem que ser branco, tem que ser cabelo liso, e quando na realidade não, você tem que mostrar para a criança que ela é bela daquele jeito. Então a gente tem um pensamento muito igual nessa questão, que se a criança tem um cabelo negro, crespo, ela tem que valorizar, ela tem que se gostar, ela tem que ser bonita, seja homem, seja mulher, mas tem que se gostar. Então, acima de tudo, é ter empatia, você tem que ter empatia com as pessoas para você poder crescer e evoluir espiritualmente, né? É um breve aí, tá? Não, exatamente, acho perfeita a tua fala. Obrigado, Fernando. Nada. Michele, por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde, Michele. Queria ter um gancho aí da fala da Paula, que ela estava falando sobre essa questão do quanto a gente, né? O meu pai, ele é negro, assim, ele é mais escuro que a Paula, inclusive, como referência de cor, né? E a minha mãe é branca, rosa, na verdade. E teve uma ocasião que eu vivi, eu devia ter uns 8 anos, eu sempre passava férias na casa da minha avó, e havia umas crianças do lado. Entre as crianças lá, teve uma ocasião que meus pais chegaram na casa da avó de férias, e aí tinha uns comentários, né? Tipo, viram meus pais chegando, aí as crianças, tudo assim, na minha idade, criança, eventualmente, depende da criação que ela tem, pode ser muito cruel, inclusive, né? E começaram a bagunçar comigo lá, bagunçando e dizendo que, chegaram seus pais. Quem eram os meus pais? Meu pai negro, minha mãe branca, obesa. Aí eu sei que quando meus pais chegaram, eu fui falar com eles, eu estava chorando muito, muito nervosa. Depois de meia hora, eu consegui dizer o motivo do meu choro. Aí eu entro no que a Paula falou, né? Essa questão de como você é educado justamente para enfrentar. Eu veio para a vida, assim, eu penso sempre nisso. Meu pai é uma pessoa extremamente simples, e ele disse uma coisa naquele dia que eu nunca esqueço, e ele sempre fez isso comigo, com os meus irmãos. Olha, mocinha, o mundo é cruel, as pessoas são cruéis. O que vai mudar é a forma de você entender isso. Você já sabe que isso existe. Agora vamos com as verdades. Que cor eu sou? Eu chorando, mas aquela falou, que cor que eu sou? Pois é preto, né? Negro. Aí a sua mãe é magra? Minha mãe ficou brava, óbvio, né? Vai chamar uma mulher assim. Aí, não, minha mãe é um pouquinho fofa. Então, pronto, acabou. É a forma de você encarar. Então, enxuga essas lágrimas e para de chorar na frente dos outros, porque isso não vai mudar o mundo, né? E eu sempre penso nisso, eu acho que quando você está diante das diferenças, que elas sempre existirão, onde tiver gente, pode ser todo mundo da mesma cor, o problema existirá, sempre vai ter um motivo ou outro. No caso da minha mãe, branca, rosa, padrão europeu, porém obesa, né? Sempre vai ter alguma coisa para que alguém pegue esse nicho aí. E isso que o meu pai colocou, assim, eu sempre penso mesmo. Essa questão do quão cruel é o mundo. E se você habilitar essa crueldade, a tendência é que você sofra muito. Então, acho que é isso. O que a Paula falou é muito verdade. Você fortalecer a sua criança. Era só isso que eu queria dizer. Michele, muitíssimo obrigado. Se eu puder só contribuir com uma coisa, eu amei a fala do seu pai. A única coisa que eu pediria para ele mudar é que ele te deixasse chorar, assim. Acho que naquele momento você precisava chorar. E é importante que a gente deixe as nossas crianças chorarem, né? Isso é diferente de deixar as nossas crianças chorando. Mas deixar as nossas crianças chorar é importante, tá bom? Desculpa, eu não consigo passar por uma fala dessas sem dizer isso por conta do meu trabalho, tá bom? Mas esse é tema para uma outra
conversa. Primeira vez que eu vim, Dani, já me prontifiquei a vir mais uma vez, já estou fazendo isso de novo. Mas perfeito que você trouxe a respeito do seu pai, muito legal, obrigado, viu, Michele? Jobel, vamos tentar de novo? Não, Jobel. Não. Não. Não te ouço, Jobel. Não, Jobel. Você não quer colocar no chat? Ó, tá conectando seu áudio agora. Vamos ver se vai. Pior que eu queria te ouvir, Jobel. Se você não conseguir falar, aí você escreve no chat o que você queria falar, então. Não dá mesmo, Jobel. Não dá. Leonardo, você quer falar? Você tinha levantado a mão. Também não estou te ouvindo, Leonardo, mas é porque você está com o... Ah, tá. Agora sim, desculpa. É que eu pensei, eu estava em dúvida se eu falava ou não. Achou que não tinha visto sua mão levantada, né, Leonardo? Boa tarde. Eu estava na tua aula de manhã, no outro grupo. Ah, legal. Só que eu estava em casa, agora estou no trabalho. Você falou lá na outra aula também, no final, né? Falei. Ah, legal, lembrei. Não, a minha dúvida, Beto, assim, né, nas questões assim do dia a dia, né, em cenas de preconceito ou de, enfim, coisas desagradáveis que a gente pode enfrentar com a criança, o que a gente pode fazer para proteger a criança? Eu sei que tem coisas que são criminosas e a gente tem que tem que se posicionar naquele momento, por mais que a gente seja contra coisas assim extremas, mas quando é crime, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. O que a gente pode fazer para proteger a criança, inclusive em situações na nossa família. Eu falo isso porque a minha família, o meu núcleo familiar, mãe, irmãos, não são preconceituosos, mas a minha família estendida de primos, tios, eles são bastante preconceituosos. E eu tenho me preparado bastante. Eu acho que esses cursos, essas palestras são muito boas, elas estão me ajudando nesse sentido. E eu sempre que eu tenho oportunidade, eu pergunto isso. O que eu posso fazer para proteger o meu filho ou a minha filha numa situação evidente de preconceito? É isso. Tá. Leonardo, tô com dó de você nessa overdose de Beto hoje. Não, foi muito bom, muito obrigado. Que bom. Leonardo, o que eu vou emitir aqui é a minha opinião, ela não tem uma base científica, tá? Então, talvez a gente não encontre isso em livros, e eu acho que é importante que antes de eu falar, eu diga isso, é a minha opinião, tá? Eu acho que a criança, ela precisa ver e sentir que ela é defendida pelo pai, ou pela mãe, ou pelos pais, ou pelas mães, tá? Ela precisa perceber isso. Mas a gente também tem que tomar muito cuidado para que a criança não sinta que a gente virou um ser raivoso, ao ponto dela não trazer mais isso. Então, o que eu faço com a minha filha, principalmente nas temáticas relacionadas a ela ter 2 pais, eu vou mapeando para ela como vão ser as minhas ações. Né? Então, quando, por exemplo, a gente outro dia parou na frente da escola para buscá-la, ela entrou no carro, uma amiguinha abriu a porta de passageiro e falou: "Você tem 2 pais!" para ela. E aí ela chocou, assim, a menina não fez, acho que a menina não fez por maldade, é uma criança de 4 anos. A primeira coisa que eu fiz foi olhar para minha filha e falar: "Filha, você viu que ela falou que você tem 2 pais?" Ela fez assim com a cabeça. "Você gostou?" Falei: "Filha, então papai vai conversar com ela, tá bom?" "Tá bom." Fui para a criança, conversei com a criança, chamei a mãe da criança, falei, entrei no carro, fechei a porta, entrei no carro, falei: "Filha, você viu o que o papai fez?" "O quê, papai?" "Eu conversei com a mãe da fulana, porque ela não pode gritar com você assim, né? Você tem 2 pais, não tem?" "Tenho." Porque não adianta também eu falar: "Não, filha, ela falou uma coisa e não é verdade." É verdade. Ela tem 2 pais, né?
Então, eu acho muito importante a gente ir mapeando para a criança quais as ações que você vai ter, né? A Samara Filipo, que foi aquela mulher que eu mostrei a foto aqui, ela passou por uma coisa um tempo atrás, que na hora que eu falei sobre abrir aqui para as pessoas falarem o que achavam que a gente deveria fazer naquele case que eu coloquei, eu ia falar, mas aí eu fiquei com medo de não dar tempo, mas a gente ainda tem alguns minutinhos, eu queria só passar um vídeo no final para vocês. A Dani está falando que tem a lista de presença aí no chat, gente, assina aí. Assina, gente. Vocês que virem com isso. E aí, uma vez, ela deu uma entrevista, Léo, era uma repórter preta, e a repórter falou assim, mas o que você faz com as suas filhas quando elas sofrem alguma situação racista? E aí, ali, na frente da câmera, no programa, ela disse, eu converso muito com elas em casa. E ela foi muito atacada pela comunidade negra, inclusive por mim. Porque a gente precisa dizer que quando o nosso filho sofre uma situação de preconceito, não dá para a gente conversar em casa. Não é isso que o nosso filho está precisando, né? Nosso filho está precisando que a gente o defenda, né? Então, é preciso que a gente vá na escola, é preciso que a gente chame os outros pais para conversarem. Mas, por fim, Léo, sabe o que você também vai perceber? É que você começa, quando você está com disposição para isso, você começa a criar uma forma de que essa defesa aconteça. Não estou falando que ela é a correta, mas você vai criando essa forma. Então, por exemplo, até me incomoda fazer isso, né? Mas quando eu entro na padaria, por exemplo, na padaria que nós vamos com a minha filha, tem aqueles cartões, aquela catraca que você tira o cartão, né, de comanda. Primeiro passo meu marido, ela passa por baixo da catraca e eu falo, filha, vai lá com o papá. E aí eu olho ao redor para ver se alguém está olhando. É uma forma, eu sempre uso esse termo de anunciar o assalto. Gente, mãos ao alto, ninguém fica aqui muito... É uma criança com 2 pais, né? É uma forma de eu já preparar as pessoas de que estamos ali, né? Quando eu matriculei a minha filha na escola que ela está hoje, eu já deixo de falar, pera só um minutinho. Quando eu matriculei a minha filha na escola que ela está hoje, teve uma reunião antes de começar as aulas, e aí na reunião eu falei, olha, eu queria dizer que minha filha tem 2 pais, ela é filha por adoção. Alguém tem alguma coisa que queira saber, que eu possa ajudar? Né? E foi ótimo ter feito isso. Hoje a gente tem uma rede fora do normal dentro da escola. Então você também, não deveria falar esse nome aqui, mas o teu 6º sentido vai trazer quais são as ações que você vai ter com a tua criança. Dani, foi você que pediu para falar? Desculpa, eu não ouvi quem era. Não, fui eu mesmo, porque isso que você comentou me doeu demais agora. O quê? Tipo, anunciar o assalto. Vai lá com o papá, tipo, uma família com 2 pais, sabe? Me doeu demais você ter que ter um tipo de atitude dessa numa sociedade doente. Vamos combinar, né? Eu acho que a gente tem muito para evoluir ainda, né, Beto? E o que eu ia comentar, assim, só complementando tudo isso que você falou, que eu achei que foi sensacional, eu comentaria só assim que eu acho que a gente tem que acolher, né? Que você falou, a Jerusa veio para a gente falar da questão do acolhimento e eu acho que o acolhimento nessas situações vai dar essa sensação de conforto que a criança precisa. Aqui está a internet. Então, é o que eu comentei. No primeiro momento, eu teria que me segurar para não ir lá matar alguém na escola, né? Matar a diretora, matar a professora, aí eu ia ter que respirar. Alguém falou aqui no chat, eu ia respirar, ia lá, ia conversar, tal. E aí eu teria que fazer esse exercício de ir conversar, tal. Mas eu acho que acolher, né, essa sensação do filho. Eu me lembro muitas vezes da Letícia, minha cunhada, comentando, porque além dela ser filha de brancos, ela é filha de pais velhos, né? Minha sogra tem 70 anos, 71. E hoje ela tem 20 e poucos, 26. Né? Então, ela passou a adolescência, quando a mãe ia na escola numa festa junina, falando, nossa, mas ela é sua mãe?
nossa, mas parece vó, sabe assim? Então, além da questão da cor, ainda tinha a questão da idade. E ela falava para mim, eu queria tanto que você fosse minha mãe, às vezes ela falava, sabe? Porque ela achava que eu era mais próxima dela, né? E eu brincava com ela, falava assim, não, eu sou sua cunhada, sua irmã mais velha, você tem uma mãe maravilhosa. E não que ela não amasse a mãe, não é isso, não, ela ama de paixão, nossa senhora, é uma leoa. Não é isso, é a questão daquele desconforto que a situação da escola trazia para ela. Eu sou branca também, né? Então, assim, não ia mudar muita coisa, ela estava mais preocupada com a questão da idade do que a questão da cor. E aí ela lidava com essa situação de uma forma muito doída para ela, né? Então, tem que acolher mesmo e falar... Receber essa dor da criança, conversar com a criança e conversando e trabalhando essas questões, eu não sei como, né? Mas eu acho que acolher, para mim, é uma palavra que me veio na cabeça agora. Que é importantíssimo. Ela se sentia assim, olha, tá doendo, tá difícil. É que nem quando a gente cai e a mãe vai lá, passa aquele spray, né? Que arde. Né? Então, vai lá, passa aquele sprayzinho que arde. Então, assim... Você está fazendo uma coisa que é necessária para tirar o bichinho do machucado, mas, assim, vai doer um pouquinho, mas você tem que fazer. Né? Então, acho que é nesse sentido, assim, da gente ir cuidando das emoções dos nossos filhos. Nós precisamos cuidar das emoções dos nossos filhos. Então, eu acho perfeita a tua fala, Dani. Eu peço licença para complementar uma coisa que eu acho importante a gente acolher. E junto disso, a gente lembrar que vai doer mais na criança do que na gente. A dor dela vem primeiro do que a nossa, né? A gente, lógico que a gente está aqui entre adultos, pensando o quanto isso nos machuca, o quanto se reconhecer, de repente, racista, fala, nossa, será que eu tô tendo? Mas a gente precisa olhar primeiro para a criança nesse sentido. Eu queria acabar a minha fala com um vídeo, rapidinho, um vídeo de 3 minutos, 4 minutos. Talvez algumas pessoas aqui já tenham visto e eu volto para me despedir aqui com vocês, tá bom? Ó, Dani, hoje eu tô indo do horário certinho, hein? Eu não vou postergar um montão. Não, tá ótimo. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode sentar. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Teu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando do racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual.
mas não percebem isso. E para você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Ó, não gostei que você me fez terminar chorando, hein? É pesado esse vídeo, né? Nossa, de arrepiar, gente. Eu podia ter colocado só essa última frase, né? Olha, coração... Permaneça criança. Ah, eu passo o link do vídeo, sim. Peraí, gente, já vou passar aqui, senão depois eu vou esquecer. Peraí. Alguém me perguntou, a Beatriz me perguntou se na lista de presença ela gera um link de confirmação. Eu não sei responder, porque é a primeira vez que eu faço isso, porque a Priscila não está aqui. Geralmente é a Priscila que toma conta dessa parte, né, do acesso, da questão da lista de presença. E aí hoje eu estou controlando isso, mas eu não sei dizer se gera, tá bom? Mas vocês podem preencher a lista, tá? Preenche individualmente, por favor. Então, o casal, que nem eu estou vendo, a Paula e o marido, cada um preenche uma, mesmo que assistiram juntos, no mesmo aparelho, tá bom? A Flávia e o marido também. Eu estou vendo que vocês assistiram juntos, mas a Flávia preenche um e o marido preenche outro, a mesma lista, assim, outra lista, tá bom? No mesmo link. E aí a gente computa a presença, tá bom? Até na segunda-feira, às 8 horas aproximadamente, tá bom? Eu coloquei o horário lá no chat. Vocês precisam que encaminhe de novo? Todo mundo já pegou? Ok. Gente, eu queria muitíssimo agradecer a escuta de todo mundo, o respeito que vocês tiveram por mim, mas principalmente as contribuições que tiveram, que foram... Eu fico super emocionado com esse vídeo, e aí eu não consigo falar depois dele. Mas eu queria muito agradecer as contribuições, elas são de uma riqueza fora do normal. E eu acho que essa palestra seria muito diferente se só eu falasse. Nessa em específico, não é a primeira vez que eu falo sobre esse tema, mas essa em específico foi tão gostoso ter tantas vozes negras falando e eu poder olhar para elas durante essa conversa, que em alguns momentos eu me senti até pequeno, né, de falando, mas não sou eu que tinha que estar aqui falando sobre isso. Esse grupo tem pessoas que podem falar, né, sobre esse tema, então queria muito agradecê-los, muito, muito, muito. A Dani sabe o carinho que eu tenho pela Calanto, quando ela me convidou para fazer, foi meio às pressas, eu falei, Dani, eu só preciso confirmar um negócio, e aí eu esqueci de responder, eu falei, Dani, ainda está em pé, porque eu quero. Tomara que eu tenha outras oportunidades de voltar aqui. Tem um casal de doulandos aqui que eu amo de paixão, eles sabem. Vi que tinha uma outra doulanda que entrou também aqui durante a palestra, então estou muito feliz desse nosso encontro hoje, viu? O Beto, você vai assinar uma sociedade com a gente. Pode ser. Que maravilhoso. Tá bom, obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Olha, para quem me pediu a lista, eu mandei de novo no chat, tá bom, pessoal? Obrigada. Obrigado, até mais, gente. Todos aí por estarmos juntos mais esse sábado.
Eu só precisava de ajuda para parar de gravar aqui. O que eu tenho que fazer, Beto? Você vai em Stop Recording aqui embaixo. Tem Stop Vídeo, peraí. Acho que o meu tá aqui em cima. Porque... o meu tá em cima. Eu acho que parou.